Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de teoria de grupos, onde nós vamos falar hoje sobre o teorema de Cayley e mais algumas coisinhas. No que diz respeito a justificar o porquê que nas próximas aulas a gente vai dar bastante atenção aos grupos de permutações, especialmente de uma quantidade finita de elementos. O que nós vamos ver hoje, na verdade, é que qualquer grupo finito pode ser visto isomorficamente como um subgrupo de um grupo de permutações. Por exemplo, se um grupo tiver n elementos, ele pode ser visto como um subgrupo do Sn. E isso vai nos dar uma razão mais do que suficiente, então, para iniciar uma compreensão, pelo menos uma tentativa de compreensão mais profunda desse grupo de permutações de n elementos. Porque se a gente compreende bem o grupo Sn, e por compreender bem, eu quero dizer compreender bem os seus subgrupos, por tabela a gente acaba compreendendo bem, num certo sentido, todos os grupos finitos, já que todo grupo finito é subgrupo de algum grupo de permutações desse tipo. Tudo bem? Então, o teorema de Cayley é o que prova isso basicamente, e a partir dele, então, fica justificado essa investigação mais profunda sobre o Sn. E aí, nessa primeira proposição, a gente vai formalizar precisamente o que a gente quer dizer com um grupo G ter uma cópia isomórfica dentro de um outro grupo. Ou seja, dado um grupo G, o que significa dizer que G é isomorfo a um subgrupo de um outro grupo envolvido? É basicamente isso daqui que a gente vai querer dizer. Quando eu tenho um morfismo injetivo de G em L, naturalmente de dois grupos, a gente consegue mostrar rapidamente, isso é muito fácil, que o G é isomorfo ao F de G. Ou seja, o G é isomorfo à imagem desse morfismo, que é um subgrupo de L. Certo? Então, esse isomorfismo aqui me diz como perceber o G como um subgrupo de L. É claro que formalmente, ontologicamente, o G pode não ser um subgrupo no sentido estrito. Mas lá dentro do L habita um ser que tem as mesmas características que o G como subgrupo. E ele é exatamente a imagem desse grupo G por esse morfismo injetivo. Tá? E aí, em particular, o G é isomorfo a um subgrupo de L porque a imagem de F, nós já vimos que a imagem de qualquer morfismo de grupos é um subgrupo do grupo que está no codomínio. Né? Então, por isso que a gente consegue obter isso de maneira trivial. E é bom, mostrar que o G é isomorfo ao F de G é muito fácil. Essa é uma proposição que eu trouxe para vocês, mais para registrar o fato, mas basicamente, como F é um morfismo injetivo, como F é um morfismo injetivo de grupos, então, se eu olhar para essa função f barra, que é meramente restringir o contradomínio à imagem, que vai pegar G e levar em f de G, que aplica, de modo que a função continua a mesma coisa, o x elevado em f de x, isso aqui agora é um isomorfismo de grupos. Trivialmente, porque a f original é injetiva, portanto a f barra é injetiva, a f original é um morfismo de grupos, portanto a f barra é um morfismo de grupos, e agora a gente sobrejetivizou a função f. De modo que agora isso daqui é sobrejetivo. Então ela é um morfismo de grupos, injetivo e sobrejetivo. Portanto, um isomorfismo de grupos, o que nos diz que o G, então, é isomorfo ao f de G. Tá? Então são só essas três linhas mesmo para demonstrar essa proposição, mas para registrar esse fato que a gente vai usar bastante. Porque, na verdade, hoje a gente vai ver que qualquer grupo G, finito, por exemplo, pode ser visto como isomorficamente como um subgrupo de algum Sn. E aí é por meio desse processo aqui que a gente vai mostrar isso formalmente. A gente vai conseguir mostrar que para qualquer grupo G com n elementos, é possível encontrar um morfismo injetivo do G no Sn. Então, esse morfismo injetivo faz o papel de mergulhar o G lá dentro do Sn como subgrupo. Certo? O G talvez não seja um subgrupo do Sn ontologicamente, mas ele tem um disfarce, ele tem um subgrupo lá dentro, igualzinho ele, isomorfo, que se disfarça com as mesmas características que ele tem, tudo bem? E aqui nessa proposição, a gente mostra facilmente que se eu tenho dois conjuntos com a mesma cardinalidade, ou seja, de modo que eles têm uma bijeção entre eles, então os grupos de bijeções de cada um deles são isomorfos.
Tá bom? Então, é por isso que a gente não se preocupa muito quando você vai trabalhar com um grupo de permutações, principalmente se tiver N elementos, né, você não se preocupa qual é a natureza desses N elementos que você está permutando. E aí a gente escolhe o mais simples de todos, pelo menos o mais concreto, que são os números 1, 2 até N. Tá? Porque se tiver qualquer outro conjunto com N elementos, ele vai acabar sendo isomorfo ao SN, por exemplo. Tá? E uma conclusão disso aqui, ó, em particular, se o X tem N elementos, né, se X é um conjunto finito com N elementos, então, na verdade, o grupo das bijeções de X é isomorfo ao grupo SN, que é o grupo das permutações de N elementos, né, de 1, 2 até N. Porque se X tem N elementos, por definição, ele tem uma bijeção, né, com um conjunto 1, 2 até N. Então, justamente por isso que esse resultado ele se aplica facilmente. Então, vamos provar essa proposição, uma demonstração bem tranquila também. Vai ser parecido com algumas continhas que a gente fez na última aula de produto semidireto, especialmente nessa F estrela, com a psi estrela que a gente trabalhou. Então, vamos mostrar que F estrela, a primeira coisa, né, é só observar que o F estrela está bem definido, porque olha só, eu vou escrever assim, ó, claramente, e é fácil mesmo, claramente F estrela está bem definida. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se a gente pega aqui uma bijeção alfa de x em x, essa composição aqui também é uma bijeção. Eu até fiz um desenho de um diagrama aqui do lado, porque essa função f estrela de alfa é precisamente essa daqui, ó, de modo que esse diagrama aqui comute. Ela é definida de modo que o f estrela de alfa seja o f a menos 1, tá vendo? O f sai do x para o y, então o f a menos 1 vai do y para o x, aí o alfa que sai de x para x leva aqui, e aí o f leva em y de novo. Então, só que isso daqui é uma composição de 3 bijeções, certo? Porque f a menos 1 é uma bijeção, alfa é uma bijeção e f é uma bijeção. E a gente já sabe que a composição de bijeções ainda é uma bijeção. Tá? Então, por isso que essa função está claramente bem definida, a gente não tem a menor dúvida sobre isso, né? O que eu quero dizer com isso? Se alfa é uma bijeção em x, de x em x, então essa coisa que está aqui do lado é uma bijeção de y para y. E aí agora a gente vai mostrar que f estrela é um morfismo de grupos. Lembra que o grupo das bijeções ele é munido se a gente não falar nada, a operação usual é a operação de composição, né, de funções. Então a gente vai mostrar que f estrela é um morfismo de grupos. Então, para fazer isso, a gente pega duas bijeções, alfa e beta de x em x. E aí a gente observa o seguinte. Essa daqui é outra que é mais fácil partir da direita para a esquerda, no clássico, né? O f estrela de alfa composto com f estrela de beta, que é a operação desse grupo. Isso, por definição, é f composto com alfa, composto com f a menos 1, composto com f, composto com beta, composto com f a menos 1. E aí a gente cancela esse termo que está aqui no meio, né? Porque ó, aqui eu tenho f a menos 1 composto com f, vulgo identidade de x, né? Nesse caso, que a f sai de x. Então isso daqui vai ser a identidade de x, ó, vai ser f composto com alfa, composto com a identidade de x, composto com beta, composto com f a menos 1. E aí essa identidade que some vai ficar f composto. Aí eu já vou organizar bonitinho assim, ó. Alfa, bola, beta, bola, f a menos 1. E isso daqui, por definição, é o f estrela aplicado no alfa, bola, beta. Então, olha o que a gente mostrou. F estrela de alfa, bola, beta é a f estrela de alfa composto com f estrela de beta. Então isso mostra que f estrela é um morfismo de grupos. Tá? Agora vamos mostrar que f estrela é injetiva. F estrela é injetiva. É só mostrar, por exemplo, que o núcleo dessa f estrela é só o elemento neutro, que nesse caso é a identidade de x. Né? Então, se a gente pega, por exemplo, um alfa qualquer no núcleo de f estrela, isso implica que que a identidade de y, né, que é o elemento neutro do grupo das bijeções de y, é o f estrela de alfa, que por definição vai ser o f composto com alfa composto com f a menos 1. E aí se a gente compõe com f, vamos ver aqui, ó, se a gente compor com f à direita, em ambos os lados, a gente vai eliminar esse f a menos 1 aqui, vai ficar assim, ó, f bola alfa igual a identidade de y composto com f, certo? Que é a mesma coisa que é precisamente f, né? É precisamente a f. E aí eu posso compor com a f a menos 1 à esquerda. De modo que fazendo essa composição, a gente vai eliminar esse f aqui do lado
e vai ficar alfa igual a f a menos 1 bola f, que é a identidade de x. Tá? Então, o que a gente provou? Que o núcleo da f estrela é só mesmo a identidade de x, e isso aqui implica, já que o núcleo é só o elemento neutro, isso implica que a f estrela é injetiva. Bem parecido, né, com o que a gente fez ontem. É a mesma coisa, na verdade. E por fim, a gente mostra que a f estrela é sobrejetiva. Então a gente vai pegar uma objeção qualquer aqui de y. Aí a gente usa um truque igualzinho que nós usamos na última aula para mostrar que aquela psi estrela é sobrejetiva, tá? Eu quero encontrar um alfa tal que f bola f a menos 1 seja igual a g, né? Então é só você tomar o alfa assim, ó. Eu vou inverter as coisas. Eu tomo o alfa como f a menos 1 composto com g composto com f, ó. Isso daqui, como o f sai do x para o y, o g vai de y para y e o f a menos 1 vai de y para x, então isso daqui sai de x para x, vai de x para x e é uma objeção porque é uma composição de objeções, certo? Então isso daqui com certeza está nesse conjunto de objeções de x e eu posso aplicar o f estrela nisso. F estrela de alfa vai ser o f composto com o alfa, já vou colocar logo, ó, f a menos 1 bola g bola f, e aqui o f a menos 1. Tá aqui o alfa no meio, certo? E aí, lateralmente aqui, os f's são cancelados porque eles estão compostos com a sua inversa, né? De modo que aqui vai sobrar só o g. Então a gente pegou um g qualquer no contradomínio e mostramos que ele está na imagem. Tá? Então isso aqui mostra que a f estrela é sobrejetiva e, portanto está demonstrado que a f estrela é um isomorfismo de grupos. É um isomorfismo de grupos. Certo? Então, a gente já sabe agora, era algo que a gente já meio que já imaginava que iria acontecer, né? Eu acho que talvez eu até tenha comentado isso na primeira aula de grupos, mas na época eu não provei isso precisamente porque a gente tinha outras coisas mais importantes para falar naquele momento, conceitos mais fundamentais para falar, mas não tem problema, à medida que algumas coisas vão surgindo, algumas necessidades vão surgindo, a gente pode ir fazendo algumas reflexões a respeito. E aí vamos ao teorema de Cayley. Então como é que a gente vai passar a identificar, a princípio um grupo qualquer, tá? Depois a gente dá uma refinada no caso finito. Mas o que a gente consegue mostrar aqui, por exemplo, é que para qualquer grupo G, a gente consegue um morfismo injetivo entre o grupo G e o grupo das bijeções do conjunto G, né? É claro que aqui no grupo das bijeções de G, a gente está considerando só o conjunto subjacente a esse grupo. Alguns livros até colocam um símbolo diferente, mas eu acho que não tem necessidade. E aí como é que a gente associa, então, cada elemento G a uma bijeção de G em G? A gente associa um elemento G à função de G em G que multiplica por G. Tá bom? Aqui eu escolhi o produto à esquerda, mas poderia ser o produto à direita aqui também. Não tem o menor problema. Então a gente vai mostrar que essa associação de G à bijeção que multiplica por G, aqui no grupo G, vai ser um morfismo injetivo de grupos. Aí como é que a gente mostra isso? A primeira coisa aqui, só para fins de registro, essa função T está bem definida mesmo, tá? No sentido de que, de fato, TG é uma bijeção, né? Isso aqui é uma bijeção de G para todo G, porque isso aqui tem que ser um elemento nesse conjunto a princípio, né? Para estar bem definido. Então, é só mesmo para a gente registrar, para isso não passar batido. Então, de fato, se a gente pega um elemento qualquer, se a gente fixa um G qualquer, claro, a função TG está bem definida. Essa agora está bem definida porque esse X está no grupo G, o GX está no grupo G, né? Aqui lembra que é a operação, essa operação aqui que eu estou usando, é a operação em G, certo? É a operação do grupo G. Então a TG está bem definida. O que a gente tem que provar é que TG é uma função injetiva e sobrejetiva, né? Vulgo bijeção. Então, vamos mostrar primeiro, deixa eu mudar a cor aqui, ó. Vamos mostrar primeiro que TG é injetiva. Que a TG injetiva segue direto da lei de cancelamento, né? De fato, se eu tiver x e y em G, tais que o TG de x é igual a TG de y, então,
por definição da função tg, isso está me dizendo que gx é igual a gy, certo? E aí é só usar a lei de cancelamento, ou multiplicar, que na verdade equivale a multiplicar pelo inverso, nesse caso a esquerda de g em ambos os lados, né? Então isso aqui vai implicar que x é igual a y imediatamente por isso. Então a tg é injetiva. E aí que ela é sobrejetiva é bem tranquilinho também, porque olha só, se eu quero mostrar que ela é sobrejetiva, a gente tem que fazer o quê? Eu vou pegar um y qualquer no contradomínio, que é g também, né? Então seja y pertencente a g. O que a gente quer provar aqui? Ó? Só aquele velho rascunho para a gente não perder de vista. Eu quero mostrar que y é a imagem de algum x, certo? Via tg. Então a gente pode ir manipulando essa equação que a gente quer obter de modo a encontrar um candidato a x, sabendo que o y é dado e o g é dado. Então se a gente consegue isolar o x nessa equação, a gente encontra um candidato que satisfaça isso, né? Então isso daqui, por exemplo, é equivalente a dizer que o y é gx. E aí se você quer isolar o x, basta multiplicar pelo inverso de g à esquerda aqui. Ó. Então o x, por exemplo, vai ser g a menos 1y. Esse é o candidato. Tá? Então tome x como sendo o g a menos 1y, que pertence a g, porque o inverso de g está em g e o y também. E temos, assim, que o tg de x vai ser, por definição, o gx, que vai ser g a menos 1y. E aí, usando a associatividade, né, vai ficar g a menos 1, que é o elemento neutro, vezes y dá o próprio y. Então, mostramos que o y está na imagem de tg. Então, isso mostra, no fim das contas, que tg é uma objeção, certo? De g em g e, portanto, está nesse conjunto aqui por definição. Tá bom? Então, a função está bem definida, né? Então, a conclusão é que isso aqui acontece. E aí, assim, a função t, da forma como está definida lá em cima, está bem definida. Agora a gente vai mostrar que ele é um homorfismo de grupos. Então vamos mostrar agora que T é um homorfismo de grupos. E aí a gente tem que ter clareza de quais são as operações, né, que a gente está considerando. O grupo G é um grupo que tem uma operação, né? Então eu estou considerando G como uma operação. E esse grupo aqui lembra que a operação usual no grupo de bijeções é sempre a composição de funções. Tá? Então, como a gente não falou nada, a gente está considerando, obviamente, o grupo das bijeções com a composição. Então, a gente tem que pegar aqui, eu vou pegar G e G', né? Então sejam G e G' pertencentes a G. A gente quer mostrar, vamos só fazer um rascunho aqui, ó. A gente quer mostrar que o T de G' é igual ao T de G, que é o TG, né? Composto com TG', certo? Agora lembra, isso daqui é o TGG', assim, né? Com índice aqui embaixo. Lembra que os personagens envolvidos nessa equação que eu quero obter são funções de G em G. Então, para eu testar se esses caras são iguais, como a natureza ontológica deles é de função, a gente vai ter que verificar que eles são iguais para todo x em G. Né? Se eu pegar um x arbitrário em G, essas duas funções são iguais. Né? Eles têm a mesma lei de formação. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, observe o seguinte, para todo x pertencente a G, o que é a função? Vamos talvez fazer por aqui que vai ser mais natural. O TG composto com TG' em X, por definição é o TG do TG' de X. E o TG' faz o quê? Pega o G' e multiplica a esquerda do X. Então G' X. Certo? Aí o TG faz o quê? Ele pega o elemento aqui dentro e multiplica o G pela esquerda. Então vai ser G vezes o G' X. Certo? E aí, pela associatividade, isso é o elemento GG' X. Só que, por definição, isso daqui é precisamente a função T associada ao elemento GG' aplicada em X. Então, como para todo X em G, essa função tem a mesma lei de formação que essa, né? essas leis de formações são iguais, então essas duas funções são iguais. Certo? Então, a conclusão aqui é a função associada ao termo GG' é a composição da função associada ao G com a função associada ao G'. Agora, trazendo isso com a notação que nós vimos, isso aqui, por definição, é a imagem da função T
em G', e aqui do outro lado eu tenho a imagem da função em G composta com a imagem da função T em G'. Tá? Então isso aqui mostra que T é um morfismo de grupos, beleza? Porque a gente pegou dois elementos G e G' quaisquer em G. E por fim a gente vai mostrar que esse morfismo é injetivo. Vamos mostrar, por exemplo, que o núcleo dessa T é só o elemento neutro. O conjunto, né, que tem um elemento neutro. Então, vamos pegar aqui um G. Como sempre, a gente só precisa provar que o núcleo de T está contido no elemento neutro, porque a outra no conjunto, né, que contém um elemento neutro, porque a outra inclusão sempre é verdadeira. Então, eu vou pegar um G aqui no núcleo de T. Certo? Então, isso aqui está me dizendo que o T de G é o elemento neutro do grupo de bijeções aqui, né? Só que o elemento neutro do grupo de bijeções é a identidade. É a função identidade de G, certo? Só para não confundir identidade com elemento neutro. Que algumas vezes tem o mesmo significado, mas aqui é a função identidade de G. Essa função identidade de G é o elemento neutro do grupo de bijeções. Então a gente está dizendo o seguinte, ó, o TG é a função identidade. Então isso aqui está nos dizendo, por exemplo, que o TG de X é igual a X para todo X em G, certo? O que está nos dizendo pela definição que o GX é igual a X para todo X pertencente a G. Agora, se essa igualdade vale para todo X, eu posso usar que ela vale em particular para o elemento neutro, né? Então, em particular, o G vezes o elemento neutro, né? Isso aqui está me dizendo que G é uma espécie de elemento neutro de G, né? Mas o elemento neutro é único. Então, você já pode usar essa unicidade ou você pode apelar menos e só aplicar aqui mesmo. O G com o elemento neutro é o E, em particular, porque isso vale para todo X, então vale para o elemento neutro também. Só que o G vezes o elemento neutro é o próprio G. Então, do lado esquerdo você tem o G e do lado direito você tem um elemento neutro. E a gente obteve a igualdade que a gente esperava que acontecesse. Né? Então, a gente pegou um elemento qualquer no núcleo e mostramos que ele tem que ser o elemento neutro. Certo? Então, se o núcleo é só o elemento neutro, então a conclusão é, portanto, T é injetiva. Tá? Isso encerra a demonstração do teorema de Cayley. Né? É um teorema razoavelmente tranquilo, a demonstração, não tem grandes ideias, né? A gente não precisa tirar nenhum coelho da cartola, mas como ele é muito importante e tem implicações fantásticas dentro da teoria de grupos, especialmente para o caso finito, ele recebe esse nome pomposo, né? De fato é fantástico. E aí, como um corolário, a gente vai registrar, digamos, a principal implicação do teorema de Cayley, que é se eu tiver um grupo finito com n elementos, então o G necessariamente é isomorfo a um subgrupo de Sn. Então, como é que a gente prova isso? A demonstração agora vai ser, na verdade, uma coleta dos resultados anteriores. A primeira coisa que a gente tem é o seguinte, olha, se o grupo G tem exatamente n elementos, então, por hipótese, pela definição pelo menos mais ingênua de finitude, por hipótese, existe uma bijeção. Vamos ver de onde para onde. Vou chamar de F, que sai de G, ou do conjunto de 1 até N, que é o conjunto canônico de N elementos, digamos assim, em G. Certo? Então, por definição de um conjunto ser finito e ter N elementos, tem que existir uma bijeção desse tipo, certo? E aí, eu acho que aqui, vamos ver. Não tem problema não, se precisar pegar a inversa, a gente pega, né? Não tem problema não. E aí, pela primeira proposição que nós vimos hoje, eu acho que foi a primeira proposição. Não, foi a segunda. Foi a segunda proposição. Bom, foi na proposição que nós vimos que se eu tiver uma bijeção, então os grupos de bijeções associados a cada um desses conjuntos são isomorfos. Né? Então, eu vou fazer assim. Daí, essa função aqui, ó, f estrela, que sai do Sn, que são as bijeções de n elementos, usando os números, né, de 1 até n, como rótulos, e indo nas bijeções em G. Certo? Isso daqui, ó, que pega um alfa aqui
e leva, vamos ver aqui, em F, bola alfa, bola F é menos 1. Isso aqui é um isomorfismo de grupos. Isso aqui é um isomorfismo de grupos. Tá? E aí, pelo teorema de Cayley, existe um morfismo injetivo. A gente até conhece a cara dele, né? De maneira explícita, não é um mero resultado de existência. A gente exibe uma maneira construtiva de obter esse morfismo injetivo, que a gente vai chamar de T aqui, naturalmente, que sai de G e vai no grupo das bijeções de G. Certo? E aí, pela primeira proposição que nós vimos hoje, se eu quiser mostrar que G é isomorfo a um subgrupo do SN, basta eu encontrar um morfismo injetivo de G em SN. Aí esse morfismo injetivo vai fazer o papel de mergulhar o G lá dentro do grupo de permutações SN. E agora a gente está com a faca e o queijo na mão, porque olha só, o T é um morfismo injetivo de G para as bijeções de G, e eu tenho essa bijeção, e eu tenho esse isomorfismo aqui em cima. Então a gente pode compor o T com a inversa desse isomorfismo aqui de cima. Tá? Então, logo, se eu olhar para essa função aqui, ó, T composto com a inversa daquela F estrela menos 1, isso daqui sai de G e vai em SN. E olha só, T é um isomorfismo, certo? T é um isomorfismo T é um morfismo injetivo de grupos. E F estrela menos 1 é um isomorfismo de grupos. Então, em particular, é injetivo. Tá? Como a gente já sabe que a composição de morfismo de grupos é um morfismo de grupos, e a composição de funções injetivas ainda é injetiva, então isso daqui é um morfismo injetivo. Então, a gente conseguiu construir um morfismo injetivo de G no grupo de permutações de N elementos, o que implica, pela primeira proposição, que o G é isomorfo. Se você chamar isso aqui de beta, só para não ter que, sei lá, de gama, só para não ter que usar essa notação grande toda de novo aqui, ó, o G é isomorfo ao gama de G, e o gama de G a gente já sabe que é um subgrupo de SN. Tá? Então, essa é a principal implicação do teorema de Cayley. Na verdade, alguns livros chamam exatamente esse resultado que eu acabei de falar, de teorema de Cayley. Eles só tratam no caso finito, mas como eu não gosto de impor hipóteses à toa, o teorema de Cayley, eu não vou dizer original, mas da forma como eu enunciei anteriormente, para a gente provar que aquele morfismo é injetivo, observe que em momento nenhum a gente precisou de supor que o G é finito. O caso finito nos traz uma excelente implicação, na verdade, aplicação também, que é olhar para o grupo finito G como um subgrupo dos grupos de permutações. Então, já que todo grupo finito está dentro de algum grupo de permutações, como um subgrupo, né, disfarçado de um subgrupo lá dentro, faz todo sentido, então, a gente focar o nosso estudo por um momento no SN. E aí agora, então, a gente vai iniciar um estágio em que a gente vai concentrar os nossos esforços na compreensão melhor, mais profunda do grupo de permutações SN, então, onde N é um número natural. Claro que com N maior ou igual a 3, né, porque com N igual a 1 e N igual a 2 não tem muita graça. E aí, nesse contexto, pessoal, alguns personagens, algumas permutações vão surgindo. À medida que você vai estudando algumas coisas com profundidade, é normal que alguns personagens vão se destacando em relação aos outros. Por exemplo, quando você vai para a teoria de números, os números primos são personagens fundamentais, né? O teorema fundamental da aritmética, o problema da fatoração. Então, ao estudar um determinado conteúdo, é comum que personagens específicos dentro daquele contexto desempenhem um papel fundamental. E nesse contexto dos grupos de permutações, a gente vai estudar uma coisinha chamada ciclo, que antes de definir formalmente o que é um tipo especial de permutação que funciona mais ou menos assim. Olha, vamos nos lembrar, por exemplo, lá no S3, quando a gente olhou para essa permutação aqui, ó, que pegava 1, 2, 3 e associava aqui 2, 3, 1. Lembra que isso aqui estava associado com essa simetria do triângulo aqui, ó. A gente pegava, por exemplo, o lado 1, 2, 3 assim, e aí, digamos que essa permutação, ela meio que criptografa ou carrega a informação de uma rotação, né? Se você jogar se você jogar o vértice 1 no lugar do 2, o 2 no lugar do 3 e o 3 no lugar do 1,
Isso daqui responde por você rotacionar esse triângulo num ângulo de 120 graus, que é 2π sobre 3 radianos, né? Então uma rotação nesse sentido aqui, da forma como eu desenhei, no sentido anti-horário. Certo? E aí a gente observa o seguinte, essa permutação tem uma propriedade interessante que, olha só, o 1 vai no 2, o 2 vai no 3 e o 3 volta no 1. Certo? Então, de certa forma, tem um comportamento cíclico aqui, no sentido do senso comum mesmo, né? Então, isso daqui, por exemplo, para a gente vai ser um 3 ciclo. Agora, não precisa estar todo mundo envolvido assim. Por exemplo, se você pegar um elemento dessa forma, lá no no S4, você pode olhar para um beta no S4 assim, ó, que vai no 1, 2, 3, 4. Sei lá, o 1 vai no 2, o 2 vai no 3, e o 3 volta no 1 e o 4 é fixado. Fixado significa que a imagem do 4 é o 4. Certo? Isso daqui também para nós vai ser considerado um 3 ciclo, porque o 1 vai no 2, o 2 vai no 3, o 3 vai no 1, e aí depois a coisa começa a ficar repetindo. Certo? Então tem um pedaço aqui, a menos de outros pontos que são fixados, e isso daqui revela esse comportamento cíclico. Tá? Então um 3 ciclo, na verdade um ciclo vai ser uma espécie de permutação em que aonde ela muda os pontos de posição, digamos assim, filosoficamente falando, essa mudança é de maneira cíclica. Tá? Sim, aonde ela não muda, não acontece nada, e se houver mudança, quando houver mudança, as mudanças vão se dar de maneira cíclica. E aí a gente define isso precisamente assim, ó. Formalmente, um elemento alfa pertencente a Sn é chamado de R ciclo. Esse R aqui vai dizer o tamanho do ciclo, né? Qual é a quantidade de caras que estão envolvidos na parte cíclica, e aí os demais são fixados. Então a gente vai dizer que isso aqui é um R ciclo se existirem A1 até a R, aqui nesse conjunto, né, que é o conjunto onde a gente faz as permutações, de 1 até N, 2 a 2 distintos, isso é importante, porque aí esse R aqui, na verdade, é esse número de elementos que eu tenho aqui, é o número exato, então, como eu estou indexando de 1 até R, a gente precisa então que esses elementos sejam 2 a 2 distintos. 2 a 2 distintos. E isso aqui tem que acontecer, ó. Então, tem que existir esses elementos tais que o alfa, por exemplo, o alfa do A1 é o A2, o alfa do A2 é o A3, o alfa do A3 é o A4 e por aí vai, até chegar no alfa do AR e voltar para o A1. Tá? Aí você tem então esse comportamento cíclico de tamanho R. Então a gente formaliza isso falando assim, ó, alfa do AI é o AI mais 1 para todo I de 1 até o R menos 1, tá? De 1 até R menos 1, porque no R ele vai voltar para o A1. Tá? Então isso daqui até o R menos 1 funciona assim, e o alfa do AR volta no A1, do último elemento. Tá? Então isso é um R ciclo. Para a gente é claro que aqui a gente já está assumindo que esse R é maior ou igual a 2, né? Porque para o R menos 1, para ter alguma coisa nesse conjunto aqui, né, o R menos 1 tem que ser pelo menos 1, e aí o R tem que ser pelo menos 2. Até um ciclo é a identidade, né? Ela fixa todo mundo, não faz o menor sentido. Tá? Então, e aí, quando isso acontecer, a gente vai denotar a alfa de uma maneira bastante especial. Neste caso, denotamos o R ciclo alfa dessa forma aqui, ó, que é constituído por esses As que eu coloquei ali. A gente denota esse R ciclo assim, ó, A1, A2 até AR. Isso aqui é uma notação para um R ciclo que faz o quê? Ó? Leva o A1 no A2, leva o A2 no A3 e aí até chegar no R, e aí o AR volta para 1. Tem uma coisa importante que eu esqueci de falar aqui, é que como o alfa é uma permutação dos N elementos, né? Então ele não age apenas nos As, ele age em todos os elementos de 1 até N. Então, eu esqueci de escrever aqui, é importante acrescentar aqui, ó, só voltando aqui rapidinho, não tem nada errado não, só que eu tenho que acrescentar isso daqui, ó. A parte cíclica é essa primeira parte aqui, né? O alfa do AI é o AI mais 1 até o R menos 1.
o alfa do AR é o A1, então voltou o ciclo. E fora desses elementos aqui, o alfa aplicado nesses elementos é o próprio elemento, certo? Ele não mexe nos caras que estão fora desses números aqui, tá? Então, alfa J é igual a J para todo J fora, né? Ou seja, em 1 até N, fora o conjunto A1 até a R. Certo? E aí, essa é a notação clássica por um R ciclo. Então, aqui, se a gente olhar para alguns exemplos rapidamente, aquela permutação ali em cima que faz a rotação do triângulo, que é essa daqui, ó, alfa igual a 1, 2, 3, que leva no 2, 3, 1, é um triciclo, certo? É um triciclo e é exatamente esse triciclo aqui, ó. Alfa é o triciclo 1, 2, 3 com a definição que nós demos. Essa notação aqui, ó, significa, ó, que o alfa do 1 é 2, que o alfa do 2 é 3 e que o alfa do 3 volta para o 1. Tá? Por exemplo, se você olhar para esse... Vamos pensar num 4 ciclo em S6. Sei lá, vamos pensar aqui, ó, pega beta como, sei lá, 2, 3, 5 e 6. O que significa dizer que isso daqui é um 4 ciclo em S6? 4 ciclo em S6. Então isso significa que essa beta funciona assim, ó. O beta é uma função do 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 2, 4, 6, né? Então, eu preciso ter imagens para todo mundo. Agora, a parte cíclica faz o quê? Ó? O 2 vai no 3, então 2 vai no 3. O 3 vai no 5, 3 vai no 5. E o 6 volta no 2. 3 vai no 5, o 5 vai no 6, né? Esqueci dessa parte. O 5 vai no 6 e o 6 volta pro 2, certo? E aí o que está fora dessa parte cíclica é mantido. Então 1 vai no 1 e o 4 vai no 4. Tá? Então esse beta escrito dessa forma significa isso. O que aparece aqui entre os parênteses é a parte cíclica. Fora disso, a gente tem os pontos sendo fixados. Tá bom? Então, isso aqui é um 4 ciclo em S6. Então, e aí é muito fácil você ficar criando exemplos, né? No grupo diedral, por exemplo, de um polígono de qualquer lado, você sempre tem aquela rotação, né? Que é um dos geradores do grupo diedral que nós vimos. Se você olhar para isso daqui, ó, vale a pena olhar para esse exemplo. Se você olhar para o alfa igual a 1 vai no 2, o 2 vai no 3, até o n menos 1 vai no n e o n vai no 1. Isso daqui está lá no grupo diedral dn, lembra? É até um dos geradores. A gente precisa só de mais um gerador para expressar o dn todo. Então isso daqui é um n ciclo, tá? Essa coisa é um n ciclo. Por quê? Ó? O alfa faz o quê? O 1 vai no 2, o 2 vai no 3, até chegar no n-1, o n-1 vai no n e o n volta para o 1. Tá? Então, aquela rotação, né, lembra que isso daqui responde por essa rotação aqui. Ó. Se você tem um polígono com n lados, e aqui eu vou colocar umas reticências, porque eu não sei quantos lados tem isso. Vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, aqui está o n-1 e o n. O alfa aqui está pegando esse polígono regular e rotacionando num ângulo de 2π sobre n. Esse ângulo aqui é de 2π sobre n, certo? 2π sobre n. E o que essa alfa está fazendo é criptografando esse movimento aqui. Ó. 1 para o 2, 2 para o 3, por aí vai, até o n-2 para n-1, n-1 para o n, e aí o n volta para 1. Então essa rotação é capturada por essa permutação. Tudo bem? E aí ela é um n ciclo. E aí um nome clássico que a gente pode colocar aqui na definição, ó, os dois ciclos, que eu nem coloquei um exemplo deles aqui, mas a gente pode fazer, eles recebem, os dois ciclos recebem um nome especial de transposição. Tá? Se R é igual a 2, ou seja, se alfa, vou colocar assim, ó, se alfa em Sn é um 2 ciclo, dizemos que alfa é uma transposição. Deixa eu colocar de branco aqui para destacar. É uma transposição.
E aí a ideia desse nome é o quê? Se você olhar para um exemplo aqui, sei lá, você pode pensar numa permutação lá em S5, por exemplo, ó, alfa em S5, logo S5, né, que o meu S e o meu 5 são quase indistinguíveis. Você pode olhar para essa permutação aqui, ó, vou pegar 1, 2, 3, 4 e o 5. Fixa quase todo mundo, então fixa 1, por exemplo, fixa 1, fixa o 3 e fixa o 5, pega o 2 e o 4 e só troca de lugar. Tá? Então uma transposição é isso. Você olha só para dois elementos que trocam de posição entre eles e o restante você mantém fixo. Tá? Então isso é um 2 ciclo. A gente vai ver no futuro que esse tipo especial de permutação é fundamental na descrição do SN, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de permutação par, permutação ímpar, o que vai permitir falar desse conceito é a referência a essa noção, que é a noção de transposição, tá bom? Então, uma transposição é meramente um 2 ciclo, tá? E aí, só voltando nesse exemplo aqui rapidinho, ó, nós vimos quando a gente trabalhou no grupo de Edral, de um polígono N, com N lados qualquer, a gente viu que esse gerador, né, que é um dos geradores do grupo de Edral do polígono regular de N lados, ele tinha ordem N, certo? A gente provou isso. E aí, na verdade, o que a gente vai mostrar agora é que qualquer ciclo, a ordem dele como elemento do grupo SN é precisamente o comprimento dele. Tá? Talvez seria interessante eu escrever aqui em termos de registro. Esse R aqui, ó, vai ser chamado de comprimento do ciclo. Natural, né? Bem razoável esse nome. Comprimento do ciclo alfa. E aí o que nós vamos mostrar é que o comprimento de um ciclo é exatamente a sua ordem como elemento do grupo SN. Tá? Só que para provar esse resultado, primeiro a gente vai demonstrar esse lema aqui, ó, que vai ser bastante útil. E inclusive quem prestou atenção lá na aula do grupo de Edral, de N lados, vai ver que esse lema aqui tem algo parecido com o que nós fizemos lá. A diferença é que lá estava alfa elevado a i de 1 igual a i mais 1, e aqui isso está acontecendo nos índices. A gente tá percebendo esse mesmo comportamento nos índices. Então o que a gente vai mostrar é que se alfa é um R ciclo, e aqui eu já estou exibindo qual é o ambiente onde as mudanças são feitas, e estou chamando isso de A1 até R, o que acontece é que alfa elevado a i de A1 é exatamente o AI mais 1 para todo i de 1 até R menos 1. Então, isso aqui está dizendo o seguinte, ó, se você pegar o A1, que é o primeiro termo do ciclo, na verdade, se eu aplicar o alfa i vezes, eu vou obter o termo AI mais 1. Bem razoável. E aí a gente vai formalizar isso nesse lema, formalizar, na verdade, uma demonstração para isso. Tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente pode trabalhar com indução. A gente pode trabalhar por indução aqui sobre o I. Por indução sobre o I. Então, bom, para I igual a 1 é tranquilo, né? É imediato, porque 1. Para I igual a 1, a gente tem por definição desse ciclo que o alfa de A1 é A2, né? Então, para I igual a 1 é imediato, pois alfa de A1 é o A2, né? Isso implica, se você quiser deixar bastante explícito, que o alfa 1 do A1 é o A1 mais 1. Beleza, tranquilo. Então a gente pode agora supor, por indução, que o I é maior que 1. Suponha que o I é maior, estritamente maior que 1, e aí eu tenho que assumir que ele é menor ou igual ao R-1, porque eu estou trabalhando com a indução só nesse conjunto aqui, né? Não é para todo I natural. Então, menor ou igual a R-1, e que o resultado valha para o I menos 1. Né? Então, dizer isso, a hipótese de indução aqui, é dizer que o alfa I menos 1 do A1, vamos lá, do A1 é, no lugar do I, aqui eu vou colocar I menos 1, né? Então, I menos 1 mais 1 é I. Então, a hipótese é essa daqui, ó. Certo? A hipótese é essa daqui. Tá? E aqui a gente só observa rapidamente uma coisa que é importante, que como o I está nesse intervalo, como o I está nesse conjunto aqui, ó, ele é até maior que 1, né? Mas não tem problema, ele está aqui. De 1 até R menos 1. Então, como o alfa é um R ciclo, né? Essa escrita aqui me diz, né, carrega toda aquela definição anterior. Então isso aqui significa, por exemplo, que o alfa do AI
é o AI mais 1, né? Eu posso colocar o AI mais 1 aqui mesmo. Não é o caso do I ser o R e aí o alfa do AR ser o A1, voltar. E aí você não somar um ao índice, né? O R voltando para o 1, você não está somando, né, o índice. Então, por isso que a gente precisa ter certeza que isso aqui está acontecendo. E aí, a gente vai explorar essa igualdade. Ó. Então, o que acontece? Eu quero mostrar que o alfa I do A1 é o AI mais 1. Né? Então, isso daqui, quando eu pego o alfa e opero com ele I vezes, isso é a mesma coisa que operar ele uma vez e depois I menos uma vezes, certo? Em qualquer grupo, nós já vimos, até a definição, né? Alfa elevado a I é alfa vezes o alfa elevado a I menos 1. O vezes aqui é a composição. A operação do grupo SN é a composição. Então vai ficar assim. Ó. Aí aqui eu uso a hipótese de indução. Isso é alfa. Por hipótese de indução, isso aqui é o AI. E aí nós já vimos que, pelo fato do I estar nesse conjunto até o R menos 1, o alfa do AI é precisamente o AI mais 1. Então beleza, né? Então provamos que em qualquer R ciclo, se eu começar do primeiro termo e aplicar I vezes o alfa, né, aplicar o alfa I vezes, eu vou chegar no AI mais 1 fazendo esse processo, tá? E aí isso vai ser bastante útil para a gente provar agora que se eu tiver qualquer R ciclo, né, se alfa em Sn é um R ciclo, então a ordem de alfa é R. Ou seja, alfa elevado a R é o elemento neutro do Sn, que é a identidade, e qualquer número inteiro positivo menor que R necessariamente o alfa elevado a esse inteiro positivo não é a identidade. Então o R é o menor inteiro positivo para o qual a potência de alfa, esse cara é o elemento neutro de Sn, é isso que a gente vai provar agora. Então vamos lá, para demonstrar esse resultado, a gente primeiro vai mostrar que alfa elevado a R é a identidade. Né? Então vamos mostrar isso, que alfa elevado a R de J é igual a J para todo J pertencente a 1 até N. Tá? Bom, a gente tem que provar isso, né? Mas rapidamente a gente escreve o alfa como um R ciclo. Né? Então escreva alfa dessa forma aqui, ó, A1 até a R. Já que ele é um R ciclo, ele pode ser escrito dessa forma. Fora desse conjunto, A1 até a R, a gente já sabe que alfa se comporta como uma identidade. Então, já sabemos que o alfa de J, vou colocar assim, o alfa de L é igual a L para todo L de 1 até N, fora desse conjunto aí, A1 até a R. Certo? Fora dessa parte onde o alfa se comporta de maneira cíclica, alfa se comporta como uma identidade. Então, fora daqui, beleza. Então, a gente só tem que analisar aqui dentro agora. Então, a gente só precisa mostrar que o alfa elevado a R de J, ou alfa elevado a R do AI, é igual a I para todo I de 1 até R. Tá? Então, resta mostrar isso daqui. Ó. Deixa eu abrir com uma cor diferente, que aí a gente só tem que mostrar isso aqui agora. Alfa elevado a R de AI é igual a AI para todo I de 1 até R. É isso que a gente tem que mostrar. E aqui a gente vai fazer por indução sobre o I, nessa partezinha aqui. Então vamos proceder por indução sobre o I. Para fazer isso, então, por caso I igual a 1, vamos lá. O alfa elevado a R do A1, como essa potência R aqui não está de 1 até o R menos 1, então eu não posso falar que isso aqui é o AR mais 1, até porque não está definido o que é AR mais 1. Mas a gente pode resolver esse problema assim, ó, escrevendo isso como alfa, do alfa elevado a R menos 1 do A1. Isso a gente pode fazer. E aí, pelo lema anterior, como esse índice que eu estou elevando, na verdade, como essa potência do alfa vai de 1 até R menos 1, então para essa potência está permitido o uso do lema anterior, certo? Então isso daqui vai ser alfa. Aqui dentro eu aplico o lema anterior. Do A, o que ele faz? Ó? Ele pega esse índice aqui, R menos 1, e soma com 1. Né? Lembra que se fosse I, seria AI mais 1. Só que o I aqui é o R menos 1, então é R menos 1 mais 1. Então isso daqui é o quê? É o alfa do AR. É o alfa do AR. Só que o alfa do AR é o A1. Volta, né? É o ciclo.
volto no A1. Então, alfa elevado a R do A1 é igual a 1. Então, beleza. Isso aqui vale para o I igual a 1. Então, agora, a gente vai fazer o que agora? A gente vai suponha que o I é maior que 1 e o I aqui está variando de 1 até R, né? Então, como eu vou usar a hipótese de indução para I menos 1, o I tem que ser menor ou igual a R. E por hipótese de indução, eu vou assumir que o alfa elevado a R do AI menos 1 é igual ao AI menos 1. Certo? Vou assumir isso daqui. Aí a gente vai ver se isso daqui é suficiente para mostrar que o alfa elevado a R do AI é igual ao AI. Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui. E aí a gente vai usar esse fato aqui, ó. Observe que como o I vai de 1 até R, o I menos 1, ó, o I menos 1 vai de onde até onde? Ó? O I menos 1, como isso daqui é maior ou igual a 2, né? O I é maior que 1, então ele é maior ou igual a 2. Isso aqui vai de 1 até... Se o I vai até R, o I menos 1 vai no máximo até R menos 1, certo? Então, se o I menos 1 está nesse intervalo de números inteiros, né? Então, isso significa que o alfa do AI menos 1 é o próximo. E o próximo é o AI, certo? Então, isso daqui é o AI. A gente pode usar isso se quiser. E a gente quer usar. Então tá. Então, assim, isso vai ajudar a gente agora a calcular o alfa elevado a R do AI. Ó. Alfa elevado a R do AI, o que é? A gente quer mostrar que é o AI, né? Que aí, com isso, o alfa elevado a R se comporta como a identidade. Se comporta? Não, vai ser mesmo. Mais do que se comportar, vai ser a identidade. Isso é alfa elevado a R do alfa i menos 1, certo? Alfa do AI menos 1. Isso. Aí, olha só, como aqui são potências de alfa, né? Alfa elevado a R e alfa, isso é a mesma coisa, eles comutam, né? Alfa, qualquer potência de alfa comuta com alfa. Então isso daqui é a mesma coisa que o alfa do alfa elevado a R do AI menos 1. Certo? Agora eu uso a hipótese de indução. Aqui dentro desse parênteses. Pela hipótese de indução, alfa elevado a R do AI menos 1 é o AI menos 1. Certo? E aí olha só o que apareceu. A alfa do AI menos 1 que a gente já sabe que é o AI. Então no fim das contas, o alfa elevado a R do AI também é o AI. Tá? Então isso fecha por indução essa afirmação azul. Então olha só o que a gente tem. A gente tem que para todos os personagens do ciclo, alfa elevado a R fixa esses personagens e fora dos personagens ele já fixaria naturalmente. Tá? Então, acho que aqui eu esqueci de escrever, né? Como alfa de L é igual a L, né? Aí qualquer potência de alfa continua fixando L, né? Não tem jeito, isso aqui vai continuar então. Isso implica, né? Eu acho que eu esqueci de escrever. Aliás, que eu esqueci de escrever está óbvio, né? Mas eu acho que eu esqueci até de falar isso. Alfa elevado a R de L é igual a L para todo L de 1 até N, fora do conjunto A1 até a R. Então, fora desse conjunto, o alfa elevado a R é a identidade, se comporta como a identidade, e dentro desse conjunto também. Então, a conclusão que nós chegamos é, independente de onde está o J, isso daqui acontece. Ó, alfa elevado a R é igual a J, alfa elevado a R de J é igual a J para todo J agora de 1 até N. Sem restrições. E, portanto, por definição, isso está me dizendo que alfa elevado a R é a identidade do grupo SN. Tá? Que eu vou colocar esse IDN aqui, tá? Porque se muda o N, muda a identidade. Então a gente já tem essa informação. Então assim, a Résima potência de alfa é a identidade. Agora a pergunta é a menor? Ou seja, R é o menor inteiro positivo satisfazendo isso? É. E aí a gente vai usar o lema anterior também para isso. E essa parte vai ser até mais rápida. Porque olha só, a gente vai mostrar que alfa elevado a I é diferente da identidade. É diferente da identidade para todo I de 1 até o R menos 1. Isso é bem... Agora está bem fácil pelo lema, porque olha só, de fato, se você pegar alfa elevado a I, né, I de 1 até R menos 1, alfa elevado a I do A1, nós já vimos pelo lema anterior que isso é o AI mais 1. Agora, como o I mais 1 vai de 2 até R, então, índices diferentes, elementos diferentes. Isso aqui é diferente do A1. Porque se o I vai de 1 até R menos 1, o I mais 1 vai de 2 até o R. Tá? Então, o índice I mais 1 não é o índice 1 de jeito nenhum. Agora, índices diferentes, elementos diferentes. Nós já estamos trabalhando com R ciclo, né? Então os As
são dois A2 distintos. Então, o AI mais 1 é diferente do A1, porque o I mais 1, né, pois o I mais 1 é diferente, é estritamente maior do que o 1. Tá? Então, isso aqui está dizendo o quê? Ó? Que o alfa elevado a I no número A1 não é o A1. Então, não pode ser identidade. Porque se fosse identidade, ele iria fixar todos os elementos de 1 até N. Se ele não fixou um, já era. Tá? Então, isso aqui está nos dizendo que o alfa elevado a I é diferente da identidade. Ou seja, o alfa elevado a I é diferente do elemento neutro de SN. Tá? E aí, como isso vale para todo I de 1 até o R-1, então isso daqui acaba por provar que isso aqui acontece. Ó. Necessariamente o R é o mínimo desse conjunto aqui. Ó. Dos L naturais, né? Ou seja, a partir do 1. Como é bom não ter que falar inteiro positivo, né? Não precisa. Tais que o alfa elevado a L é a identidade. Então, se o R é o mínimo desse conjunto, nós já vimos que isso implica então que o R é a ordem de alfa. Então, provamos que a ordem de um ciclo é exatamente seu comprimento. Que, digamos, tem uma certa intuição que isso seria verdade mesmo, mas agora a gente conseguiu formalizar isso completamente. E aí, dentro desse contexto de ciclos, uma noção muito importante e fundamental surge, que é quando dois ciclos são disjuntos. A filosofia, a essência de dois ciclos disjuntos é que, na verdade, quando você olha para esses dois ciclos, qualquer número de 1 até n não pode ser movimentado pelos dois. Ou seja, para qualquer número de 1 até n, para que dois ciclos sejam disjuntos, um dos dois necessariamente precisa fixar esse número, esse ponto. Tá bom? Então vamos definir isso precisamente, que aí a gente vai ver que dois ciclos disjuntos, por exemplo, admitem algumas propriedades interessantes entre si. Então, se a gente tiver dois ciclos, não é dois hífen ciclos, aí é dois ciclos mesmo. Então, vamos supor que eu tenho alfa e beta em SN ciclos. Como eu não estou interessado no comprimento entre eles agora, então eu vou dizer simplesmente que eles são ciclos, mas eles não precisam ter o mesmo tamanho, não. Tá? Então, é o seguinte. Nós dizemos que alfa e beta são ciclos disjuntos se para todo J de 1 até N tem-se o seguinte, ó. Tem-se que o alfa de J é igual a J ou o beta de J é igual a J. Tá? É falso, por exemplo, que o alfa de J é diferente de J e beta é diferente de J ao mesmo tempo, né? Para o mesmo J, digamos assim. Então, se isso é falso, a gente pode dizer então que para todo J de 1 até N, ou o alfa fixa o J ou o beta fixa o J, podendo ser os dois, não tem problema. O fato é que o que não pode acontecer é alfa e beta mexerem no mesmo J. Tá? Então, como a gente está tentando incorporar o sentido de disjunto, a gente está querendo dizer isso na verdade. Para cada J de 1 até N, não pode ser possível o alfa e o beta mexerem no mesmo J. Não pode. Tá? É claro que eventualmente isso vai acontecer e aí os ciclos não vão ser disjuntos. Mas para ser considerado disjunto, a gente está impondo essa condição. E aí uma primeira propriedade fantástica entre ciclos disjuntos, que é muito importante, é que ciclos disjuntos comutam. E é muito legal você conhecer coisas que comutam no SN, especialmente porque o SN não é um grupo abeliano, está longe de ser um grupo abeliano. Você tem muitos problemas aí de comutatividade dentro do SN, você tem vários exemplos de pares de elementos que não vão comutar. Então você conhecer uma classe de elementos com comportamentos entre si que vão fazer com que esse comportamento entre si, né, relacionado, faz com que eles comutem, é muito bom. Então essa noção de ciclo disjunto, de ciclos disjuntos, porque são dois, né, ela traz para a gente um conhecimento fantástico em cima daquilo que a gente está fazendo, justamente porque ele apresenta uma propriedade que é muito boa. A propriedade de comutatividade é muito boa. Em SN ela nem sempre está presente, mas pelo menos para essa classe de ciclos, né, os disjuntos, ela vai ocorrer. E aí a gente vai provar isso
E aí, para provar isso daqui, aí a gente vai dar um nome aos bois aqui, né? Então escreva, para começar aqui, escreva alfa como A1 até a R e beta como B1. Eles não precisam ter o mesmo tamanho, então vou colocar BS, tá? Onde R é a ordem do alfa e o S é a ordem do beta. Então a gente já sabe, por exemplo, que esses caras são 2 a 2 distintos, né? Porque a ordem é precisamente o comprimento do ciclo, a gente já viu isso. Então a gente vai ver o seguinte, a gente vai testar alfa e beta alfa em todos os elementos de 1 até n, fazendo algumas distinções, né? Quando ele for um desses elementos, quando ele for um desses elementos e quando ele não for nenhum desses elementos. Tá? Então a gente vai pegar um J qualquer, de 1 até n. Certo? E aí a gente vai dividir em vários casos. A gente vai ver que em qualquer caso o alfa beta de J é beta alfa de J. Tá? Então, por exemplo, suponha que o J esteja nesse conjunto aqui, ó, A1 até a R. Bom, se o J está de 1 até a R, isso aqui acontece, né? Logo, o alfa de J, lembra que aqui, aonde o ciclo se manifesta, não tem fixação, né? Ninguém fixa ninguém. Então o alfa de J é diferente de J, certo? E aí, se o alfa de J é diferente de J, lembra que como esses dois ciclos são disjuntos, a gente já sabe que para qualquer elemento de 1 até n, ou alfa desse elemento vamos chamar de J, né? Ou alfa de J é igual a J, ou beta de J é igual a J. Agora, se o alfa de J é diferente de J, é porque o beta de J tem que ser igual a J. Tá? Então, olha só o que vai acontecer. Como alfa e beta são disjuntos, e eu já sei que o alfa não fixa o J, então o beta tem que fixar. Então, necessariamente, o beta de J tem que ser igual a J. Por outro lado, olha só, como a alfa é injetiva, que é uma objeção, ó, isso aqui vai acontecer também. Ó. Como alfa é uma objeção, isso aqui também acontece. Ó. Então, alfa de alfa J é diferente do alfa de J, certo? Então, olha só, o alfa não fixa o alfa J. E, de novo, o alfa de J é um elemento de 1 até n. Se alfa de alfa J é diferente do alfa J, se o alfa não fixa esse termo alfa J, então, de novo, como beta e alfa são disjuntos, então, necessariamente, se o alfa não fixa o alfa J, o beta fixa. Então, o beta aplicado nesse termo alfa J tem que ser igual a alfa J. Certo? Então, olha só, sumarizando o que a gente conseguiu. O beta alfa J, então, é igual ao beta de alfa J, porque a operação aqui é de composição. O beta de alfa J é igual ao alfa J, certo? Só que olha só, o J é igual ao beta de J. Então aqui dentro eu posso colocar alfa de beta de J, que é igual a alfa beta de J, certo? Então, beta alfa no J é alfa beta de J, que era o que a gente queria provar, né? Então nesse caso aqui foi o caso em que o J está no ambiente de mudanças do ciclo alfa. Então, um segundo caso que a gente pode avaliar aqui é quando o J está no ambiente de mudança do beta, né? Então, se o J tiver esse conjunto B1 até BS, então, pelo que nós fizemos anteriormente, né, você pode usar um argumento análogo e fazer as mesmas continhas para concluir que o beta alfa de J é igual a alfa beta de J, mas também pelo caso 1, o alfa beta do J, como o J está no ambiente de mudança do beta, então o alfa beta aqui do lado direito, assim como a gente avaliou o alfa aqui do lado direito, tem que ser igual ao beta alfa de J. O que implica, obviamente, que o beta alfa de J é alfa beta de J. Tá? Então dá para você usar o caso 1 para provar o caso 2, mas se também quiser fazer uma conta análoga também é possível. E aí o terceiro caso, que é o último que falta, ó, como eu peguei um J qualquer de 1 até n, ele pode estar em A1 até a R, ele pode estar de B1 até BS, e aí a outra opção que falta é ele não estar em nenhum dos dois. Certo? Então aqui a gente pode supor
que o J não está nem no ambiente de mudança do alfa e nem no ambiente de mudança de beta. E aí esse caso aqui vai ser um caso bem trivial, porque nesse caso aqui, ó, fora do ciclo alfa e fora do ciclo beta, aqui é B, né? Aqui é B. Não é beta 1 até beta S, não. Teria problema também ser, né? Mas só para manter a coerência. B1 até BS, isso. Fora do ciclo beta e fora do ciclo alfa, os outros números são fixados, né? Então, isso nos diz que o alfa de J é igual a J e o beta de J é igual a J. E aí acabou, porque é só uma questão de organizar. O beta de alfa de J é beta de J, que é igual a J, mas eu posso escrever o J como alfa de J, e esse J aqui dentro eu posso escrever como beta de J. Então, tranquilaço. Deixa eu colocar direto aqui logo, alfa, beta de J. Então, em qualquer caso, vimos que alfa beta aplicado em J é igual a alfa beta de J, né? Para todo J de 1 até N. Então, a conclusão que a gente chega é que alfa beta é igual a beta alfa e vice-versa. Então, é um resultado muito importante porque num grupo que a gente sabe que não é abeliano, a gente conhece uma condição, pelo menos, que relaciona dois elementos para saber que eles comutam, eles serem ciclos disjuntos. Tá? E aí, por exemplo, o principal objetivo da próxima aula vai ser mostrar que qualquer permutação que não seja a identidade pode ser decomposta a partir de um produto finito de ciclos disjuntos. E aí o fato dos ciclos serem disjuntos, a gente não vai se preocupar com a ordem em que esses ciclos aparecem, porque como eles comutam, então eu não preciso me preocupar com a ordem com a qual eles aparecem nessa decomposição, nessa fatoração, digamos assim. E aí, para fechar nossa aula de hoje, a gente vai provar um exercício, né? Na verdade, eu vou deixar um exercício aqui para vocês, que eu espero que vocês não vejam a solução antes de tentarem, mas que aí eu vou resolver, que é um exercício bastante interessante, que diz o seguinte, ó, primeiro eu vou falar o que não vale. Quando a gente tem um grupo qualquer, e você tem dois elementos A e B com suas ordens finitas, né? Não é verdade que a ordem do produto, isso aqui não é verdade sempre. Não é verdade que a ordem de AB seja o MMC entre essas duas ordens. Para um grupo finito ou um grupo abeliano, onde as ordens envolvidas são finitas. Não é verdade. O que você consegue mostrar é que dados A e B com ordem finita, se o grupo for abeliano, existe um C cuja ordem é o MMC entre esses caras. Mas provar que a ordem de AB é esse MMC, isso aqui não vale. Só que nesse contexto dos grupos de permutações, quando a gente vai olhar para o comportamento entre ciclo 2 a 2 disjuntos, aí a gente consegue um resultado como esse, que é óbvio, não tem esse nível de generalidade, mas o grupo de permutações tem essa propriedade quando os personagens envolvidos são ciclos disjuntos. Tá? Então, por exemplo, a gente vai mostrar que se eu tenho uma quantidade finita de ciclos 2 a 2 disjuntos, e aqui eu chamo o comprimento aqui de R1 até RT, de maneira respectiva, obviamente, a gente vai mostrar que a ordem do produto de todos esses ciclos disjuntos é precisamente o MMC das ordens de alfa 1 até a ordem de alfa t. Tá? Então, a ordem do produto de ciclos disjuntos é o MMC, é o mínimo múltiplo comum das ordens envolvidas. Aqui eu estou usando, como os números aqui envolvidos são positivos, né, a gente está usando o único mínimo múltiplo comum positivo, certo? Se você olhar para a definição mais flexível de mínimo múltiplo comum, a gente já sabe que tanto o MDC quanto o MMC, a gente tem mais de um a princípio, a menos de associados, né? Você tem o cara e o menos ele. Mas aqui a gente está reservando essa notação para o cara positivo, tá bom? E aí sim, nesse sentido, ele é único. Positivo é único. Tá bom? Então a gente vai provar esse resultado. Mas, por favor, não façam, aliás, não façam, mas não assistam antes de tentarem fazer por conta própria. Tá? Então vamos chamar aqui de M, só para não ter que escrever isso tudo de novo, tome M como sendo o MMC das ordens de alfa 1 até alfa t. Certo? Então, olha só. A primeira coisa que a gente vai mostrar é que alfa 1, alfa t elevado a m
é a identidade, tá? E aqui a gente vai usar a proposição anterior porque a gente já sabe que esses caras comutam entre si, certo? Como eles são ciclos 2 a 2 disjuntos, ó. Então, como αi, na verdade eu vou escrever assim, ó, como α1 até αt são ciclos 2 a 2 disjuntos, 2 a 2 disjuntos, então isso aqui acontece, ó. αi vezes αj é igual a αj vezes αi para quaisquer índices que eu tomar diferentes, né? E iguais também, né? Porque αi comuta com αi, claro, tá? Mas isso aqui acontece. Então, αi vezes αj é igual a αj vezes αi para todo i j de 1 até n. Tá? E aí, olha só o que acontece. Como isso aqui acontece, então essa potência aqui, agora sim, a gente pode usar a propriedade da potência. α1 até αt elevado a m é igual a α1 elevado a m até αt elevado a m. Certo? A gente pode usar essa propriedade aqui porque os caras comutam entre si. Agora, o m não é um mínimo, não é o mínimo múltiplo comum desses caras. Em particular, ele é um múltiplo comum. Então, isso significa que se eu escrever isso assim, ó, α1, eu vou colocar aqui, ó, ordem de α1. E aqui eu vou colocar m sobre a ordem de α1. Por mais que isso aqui seja um número racional, mas ele é inteiro. Porque já que m é um múltiplo da ordem de α1, então essa coisa que sobra aqui é um inteiro positivo. Tá? Então a gente pode quebrar isso assim, ó. αt, ordem de αt, multiplicado aqui fora, elevado, né, por m sobre a ordem de αt. A gente pode fazer isso em cada fator, e todos os fatores que sobram aqui em cima são inteiros positivos, porque o m é um múltiplo comum de todos eles. E aí por que eu fiz isso? Porque aqui dentro a gente já sabe que é o elemento neutro, é a identidade. Porque qualquer elemento elevado à sua ordem é o elemento neutro do grupo, que nesse caso é a identidade. Então isso aqui vai ficar a identidade do Sn elevado a essa coisa, até a identidade do n elevado a essa coisa. Certo? Então tudo isso daqui é identidade. Tá? Então a gente já tem uma primeira equação aqui. A gente já tem uma primeira equação que diz que quando eu pego o mínimo múltiplo comum, isso aqui já era esperado mesmo, né? Isso daqui vale em qualquer grupo, tá? Se você pegar o mínimo múltiplo comum, o produto desses caras, claro, tem que ser abeliano, e aí, sendo abeliano, os caras comutando, você vai ter uma coisa desse tipo. O que não vale é que esse cara vai ser o menor de todos, né, em geral, mas nesse caso que vai valer. Agora, para mostrar que m é a ordem, a gente tem que mostrar que m é o menor elemento satisfazendo isso, né? Então, a gente vai mostrar o seguinte, ó. Se S é um número natural, tal que α1 até αt elevado a S é a identidade, então S tem que ser maior ou igual a M. Se a gente mostrar isso aqui, acabou. Porque com isso a gente vai estar mostrando, então, que M é o menor inteiro positivo satisfazendo essa igualdade aqui. Portanto, vai ser a ordem desse elemento aqui de baixo, dentro do parênteses, né? Então, vamos lá. Então, sendo um S dessa forma, a gente consegue, né? Então, se S é tal que isso aqui acontece, então, como isso aqui como esses caras comutam, né? Então a gente vai usar a mesma coisa aqui, o α1 elevado a S até αt elevado a S é a identidade. Tá? Esses caras, todos eles comutam entre si porque eles são ciclos 2 a 2 juntos. E aí o que a gente vai mostrar aqui, ó, uma afirmação intermediária, é que αi elevado a S é a identidade para todo i de 1 até t. Como é que a gente vai provar isso? Seja um i até t. Um índice aqui de 1 até t. A gente vai mostrar que αi elevado a S em qualquer j é igual a j para todo j de 1 até n. Então, vamos fazer isso. Seja agora um j de 1 até n. Primeiro caso. Vou colocar numa outra cor aqui. Ó. Se o j
Ó, se alfa i de j é igual a j, então alfa i elevado a s de j também é igual a j, certo? Ótimo, que era exatamente o que a gente queria. A gente quer mostrar que alfa i elevado a s de j é igual a j para todo j. Então, se o alfa i de j é igual a j, isso daqui vale. Ótimo. Então, a gente pode supor que o alfa i do j é diferente do j. E aí a gente vai usar o fato dos ciclos serem 2 a 2 disjuntos. Porque se o alfa i não fixa o j, todos os outros têm que fixar. Porque eles são 2 a 2 disjuntos. Se você pegar qualquer L diferente de I, o alfa L de J tem que ser igual a J, ou o alfa I de J tem que ser igual a J. Mas isso aqui já não acontece para o I, então tem que acontecer para o J. Tá? Então, como esses ciclos aqui são 2 a 2 disjuntos, alfa 1 até alfa T são ciclos 2 a 2 disjuntos, então isso aqui deve acontecer, ó, alfa L de J tem que ser igual a J para todo J, aliás, para todo L, o J está fixado, para todo L, deixa eu colocar o para todo L aqui embaixo, para todo L, de 1 até, o índice aqui varia no S, no T, que é o índice dos alfas, com L diferente de I, tá? Então isso aqui implica, obviamente, se no J ele é fixado, o alfa L elevado a S continua fixando o J também. Então, o alfa L elevado a S no J é igual a J, isso para todo L de 1 até T, com L diferente de I. E por que isso é interessante? Porque mesmo assim a gente vai conseguir mostrar que o alfa I elevado a S do J é J. Porque olha só, assim a gente já sabe isso daqui, ó, que o J é o alfa 1, isso aqui, ó, é o alfa 1 elevado a S até o alfa T elevado a S no J, certo? Isso a gente já sabe porque esses caras, ó, aqui, isso é a identidade. Só que como esses caras comutam aqui dentro, ó, eu posso organizar isso assim, eu posso pegar o alfa I elevado a S primeiro e depois pegar esse produto dos demais, ó, o produto com L de 1 até T com L diferente de I, dos alfa L elevado a S, isso daqui aplicado no J. Esse produto aqui é a composição, certo? Eu vou pegar a composição de todos esses caras no J. Só que eu já sei que todos esses caras aqui fixam o J, certo? Então esse produto aqui vai continuar fixando o J. Se eu tenho alfa e beta permutações que fixam J, alfa composto com beta também fixa o J, né? Só você aplicar. Então, como todos eles fixam o J, nisso daqui, ó, vai sobrar, aqui tem um parêntesão grandão assim, né? Aqui dentro vai sobrar só o J, alfa I elevado a S no J. Aqui dentro. Só que isso aqui acabou de mostrar isso daqui, ó, que o alfa I elevado a S no J é igual a J, mesmo quando o alfa I de J é diferente do J. Tá? Então, isso daqui mostrou, vamos ver o que a gente fez aqui, ó. Provamos essa afirmação laranja, né? Essa afirmação laranja aqui está demonstrada porque a gente pegou um J qualquer de 1 até N e independente do caso, se o alfa I de J é igual a J ou não, a conclusão que a gente teve foi a mesma. Ó. Nesse caso, o alfa I S de J é J e no outro caso, aqui, ó, alfa I S de J é igual a J. Então, essa afirmação laranja foi demonstrada e aí, olha só, como alfa I elevado a S é a identidade para todo I de 1 até N, de 1 até T, desculpa. Então, a gente já sabe que a ordem, se S é tal que a potência de alfa I é o elemento neutro, então a ordem do alfa I tem que ser um divisor de S, certo? Isso para todo I de 1 até T. Uai. Mas, então assim, isso aqui está dizendo que o RI, né, que é o comprimento do ciclo, RI divide S para todo I de 1 até T. Só que pela definição de mínimo múltiplo comum, isso aqui está dizendo que o S é um múltiplo comum do R1 até RT. É o mesmo S, certo? Isso aqui está dizendo que S é um múltiplo comum desses caras. Agora, pela definição de mínimo múltiplo comum, se eu tiver
um múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum tem que ser um divisor desse cara também. Então, o MMC do R1 até o RT tem que ser um divisor de S. E aí, como se tratam de coisas que são positivas, isso aqui está dizendo, na verdade, que o M divide S, né, que é o que eu chamei de MMC. E aqui, então, como o M divide o S e essas coisas aqui são positivas, em particular o S tem que ser maior ou igual a M, que era exatamente o que a gente queria provar. Tá? Então, acabou. Fechamos a afirmação azul. Então, como M é o menor inteiro positivo cuja potência de α1 até αt é o elemento neutro, então isso implica que a ordem do α1 até αt é precisamente o M, que é o mínimo múltiplo comum das ordens dos ciclos envolvidos. Tá? Então, fantástico o resultado, um exercício bem legal. Tá? E aí mostra que como trabalhar no grupo de permutações SN pode nos dar uma vantagem extra de trabalhar fora dele, num sentido de que, por exemplo, num grupo arbitrário finito a gente não tem um resultado como esse. Mas como no grupo de permutações SN a gente conhece, a gente tem mais, os elementos têm mais significado, eles ganham significados especiais, né? Por exemplo, você dentro desse contexto você define o que é um ciclo disjunto, e aí entre esses caras você tem essas propriedades interessantes, então isso pode trazer bastante riqueza ao próprio estudo de grupos em geral, finitos, já que, como nós vimos hoje, todo grupo finito pode ser visto como um subgrupo dessas coisas aí. Tá? Então é isso que a gente vai fazer por um tempo daqui pra frente. Tá bom, pessoal? Mas aqui eu vou encerrar a aula. Espero que vocês tenham gostado. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.